Segundo round? Podemos ir para o segundo tempo? Round, Lobo. Vamos lá. Graphic novel. Bom, eu tinha um interesse especial em apresentar esse capítulo, né, porque já está aparecendo já a capa do Comic Study Guide, né? Está? Tá, né? Porque eu escrevi no ano passado, no final do ano passado, um livro sobre graphic novel, justamente, né, o livro todo ele questiona esse termo, esse conceito de graphic novel. E esse capítulo ele faz justamente isso. Questiona-se o quanto esse termo é ou não adequado para definir aquilo a que ele se propõe, né? Então, eu achei que foi bastante interessante, até porque ele trouxe colocações que haviam me escapado, né, que não havia analisado, e alguns exemplos e algumas menções que eu também não havia recorrido, né? Eu pesquisei em muitos livros que tinham o graphic novel como tema, existem vários títulos que são voltados a isso, e, curiosamente, todos tentando definir o que é uma graphic novel, né? Hoje, a gente, antigamente, quando todo livro sobre quadrinhos tentava mostrar a história dos quadrinhos, e falava Yellow Kid, já falava Angelo. Hoje já não há mais essa necessidade, né? Já há um certo conhecimento de base, a partir do qual, né, esse repertório mínimo de conhecimento sobre os quadrinhos, já não é mais necessário a gente resgatar esse histórico, né? Seja ele equivocado ou não, mas sempre, toda vez que tinha um livro sobre quadrinhos, tentava-se fazer uma linha dos quadrinhos, como eles surgiram, a partir de onde começam a fazer sucesso. Hoje não há mais essa necessidade. Se eu falar sobre quadrinhos ou sociedade, eu vou abordar diretamente o fenômeno, tendo um pressuposto de que as pessoas saibam o que é uma história em quadrinhos. É claro que existem livros sobre a história das histórias em quadrinhos, né? Aliás, o problema dessa origem, né, de detectar ou se discutir qual foi o primeiro, qual foi o mais importante, o que surgiu antes. Recentemente foi lançado mais um livro, né, sobre os quadrinhos britânicos pioneiros do Simon Greenan, né? Então, o Rogério de Campos tinha lançado há alguns anos o Imageria. Então, não tem resposta, né? Nunca vai ter fim enquanto alguém for descobrir publicações que estavam perdidas em algum museu, algum sótão, né? Então, é muito interessante nesse aspecto. O capítulo 6, chama-se Graphic Novel, é do Isaac Cates. É um autor que eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar, não conhecia nenhum trabalho anterior dele, né? A French Learning, como eu já havia comentado no mês passado, foi editora de uma revista muito importante sobre quadrinhos, uma revista acadêmica chamada Macadamia, né? E que o professor Valdomiro comentou que tem os exemplares na biblioteca da ECA. Eu só tenho um exemplar físico, né? E os outros são digitais, graças a um bom fornecedor de Moscou. Esse aqui é o Isaac Cates, ele é americano, né? E é professor da University of Vermont e tem doutorado em Yale em literatura. Ele é um pesquisador de poesia. Ele é mais ligado à parte da poesia e literatura, né? As pesquisas que ele faz são sobre poetas americanos e um pouco menos sobre quadrinhos, mas eu vi que ele tem alguns artigos, alguns trabalhos nessa área e esse capítulo desse livro. Então, ele vai falar que o termo graphic novel geralmente denota uma publicação em quadrinhos de volume substancial e autoconclusiva, ou seja, você lê e entendeu toda a história. Não precisa recorrer a um volume 2, volume 3 e assim por diante, né? Encadenado como um livro com lombada e ambições narrativas que vão além da forma habitual que definiu os quadrinhos americanos em meados do século XX. A forma habitual para os americanos, por excelência, são os super-heróis. É claro, existem outras formas de quadrinhos nos Estados Unidos antes das graphic novels, mas o que eles entendem quando falam de quadrinhos são os que as majors produzem, né? A DC e a Marvel, que são basicamente quadrinhos de super-heróis. O movimento das graphic novels e o próprio termo são de uso relativamente recente, né? Então, não é uma expressão que se utilizava há muito tempo, 1970 e 80. E o que define exatamente o que é o graphic novel tem sido alvo de divergências, que é a grande questão que eu levanto no meu livro e que esse autor discute aqui nesse capítulo também. É difícil você definir o que é exatamente graphic novel, a começar, o que é um livro extenso? O que é um livro
que seja volumoso. Assim como um romance, né? O romance tem que ter quantas páginas? 100, 200, 500? Né? Eu lembro que tinha um autor chamado James Michener, que eu acho que ele ganhava por quilo, porque ele escrevia uns romances que tinha, acho que umas 900 páginas. Né? Eu nunca li um livro dele, não posso analisar, mas todos os livros do cara, desse James Michener, eram bastante volumosos. Né? É fácil listar alguns títulos que se enquadram no termo, como Mouse, Watchmen, Fun Home, Jimmy Corrigan e Contrato com Deus. Mas os limites entre as diferentes categorias são confusos e até conflitantes. Então, aqui a palavra introdução apareceu depois, mas tudo bem, problemas de animação do PowerPoint. Então, isso aqui é o Contrato com Deus, famoso por ter dado popularidade à expressão graphic novel. Aqui nessa edição da Brasiliense, o termo foi inclusive traduzido, romance gráfico, que é pouco usual. Normalmente a gente fala graphic novel, né? A gente não traduz essa expressão. Esse livro aqui foi publicado no Brasil na década de 80, mas saiu nos Estados Unidos em 78. E ele vai ser muito comentado no decorrer do capítulo. Assim como Mouse, que é uma história bastante conhecida, né? Escrita pelo Art Spiegelman, e que fala da experiência, né? Na verdade, a história é sobre o relacionamento do Art com o pai dele, né? Só que o pai dele começa a falar da experiência que teve no campo de concentração, né, dos nazistas, porque o Spiegelman é filho de judeus. Os pais são poloneses, né? Ele imigraram depois, ele nasceu na Suécia, depois foi morar nos Estados Unidos, onde vive até hoje. A esposa dele também é editora de arte, né? Ela é bastante conhecida. A Françoise Mouly é uma francesa, e ela começou a fazendo uns mapas, imprimindo no próprio estúdio que eles tinham, né, no apartamento que eles tinham, e fazia inclusive uma outra revista, que é a revista Raw, que é uma revista artesanal, que a gente poderia até classificar como revista independente ou fanzine, mas de luxo, né, uma revista colorida, formato grande, uma revista que contava com a colaboração de vários autores que hoje são super badalados, inclusive o próprio Art Spiegelman. E o Watchmen também, que é considerado um marco, né, junto com Cavaleiro das Trevas, Watchmen e Mouse são considerados por alguns autores, inclusive o Roger Sabin, né, em inglês, como a trindade, né, que define a passagem dos quadrinhos de material infanto-juvenil para um público adulto. Né? Então, esse capítulo pretende analisar os usos mais comuns desse termo, dessa expressão, graphic novel, mas também fazer correções para esboçar as principais conceitos explorados pelos autores contemporâneos. Né? Então, muitos escritores não especializados usam para designar um formato, enquanto outros se referem a graphic novel como gênero. No fim, a melhor aplicação em seu contexto histórico se refere a um movimento estético, não a um tipo de produto em particular. Então, aqui, nesse capítulo, ele vai defender, né, referendado por a opinião de artista, de quem cria quadrinhos, que trata-se de um movimento. Né? Não é o formato que ele vai definir, não é o gênero, é uma história que é um romance, ou então se um relato ficcional, né? Ou um relato real, né? Uma narrativa real. Então, ele vai discorrer, vai tentar explicar que, na verdade, graphic novel é um movimento estético, né? Um movimento artístico. Essa abordagem sócio-histórica pode tornar os limites ainda mais flexíveis e impõe seus próprios problemas. No entanto, é o que graphic novel significa para seus autores e leitores. Mais do que um formato ou gênero específico, graphic novel representa um movimento. Ambição de uma amplitude temática, sofisticação e leitura que vai além do nicho de fãs de super-heróis. Ou seja, esse movimento, o objetivo dele é isso, né? A ambição que esse movimento tem é tratar de assuntos muito mais complexos, né, de uma forma mais aprofundada, portanto, precisar de mais espaço, precisa de mais páginas, né, de mais extensão, e é uma leitura que fuja da fórmula consagrada e que o pessoal aceita como sendo o que é quadrinhos nos Estados Unidos, que são super-heróis. A conhecida narrativa do Will Eisner, né, então, sobre a origem desse termo, né, e os menos conhecidos antecedentes, tanto para o uso do termo, para as histórias longas, como para a exploração de temas de maior relevância pessoal e social. Ou seja, o Will Eisner, ele não foi o primeiro a usar o termo graphic novel, embora ele defendesse isso, né? Em algumas entrevistas ele fala, não, eu que inventei isso, coloquei, mas a gente sabe que não é bem assim.
O papel de Eisner na popularização dessa expressão lhe concede um lugar especial. Não é o fato de não ter sido o primeiro que diminui o papel do Will Eisner, porque ele era já um nome respeitado, ele insistiu, né, nesse tipo de narrativa mais com um conteúdo mais social, né, uma crítica social, e foi produzindo cada vez mais dentro desse aspecto, sem aqueles personagens que ele havia criado no começo de carreira, assim, o Spirit, né? Então ele foi, né, direcionando a carreira do final de vida dele para esse estilo, para esse tipo de narrativa, né? Mas ele não teve esse estalo de repente. O Eisner, ele, depois que largou o Spirit, na década de 50, ele montou uma editora para atender empresas, porque foi o cara que sacou que quadrinhos era um bom instrumento didático, era uma boa ferramenta didática, porque ele tinha feito esse material para o exército americano. E aí ele começou a produzir para as empresas, né? Então a GM, quando precisava de manualzinho para, sei lá, manutenção de tal motor ou de programa de qualidade, né, da empresa, ele fazia essa cartilha em quadrinhos. E, segundo o próprio Will Eisner, foi lá que ele ganhou dinheiro, com essa editora. Né? Só retornou aos quadrinhos porque ele descobriu que tinha um pessoal que era fã dele, e aí ele, participando de uma convenção, essas Comic-Cons aí, né, da vida, ele viu que a produção do quadrinho alternativo, o quadrinho underground, tinha, né, explorava temas que ele não via nos quadrinhos do modo comum. E aquilo para ele foi uma coisa que realmente fez com que ele voltasse a fazer quadrinhos autorais, né? Ou seja, ele começa a dedicar a fazer quadrinhos de uma forma um pouco mais elaborada, e não aquela que, olha, a empresa encomendou isso, vamos fazer. Né? Aquele quadrinho mais comercial do que isso impossível, que é para as empresas. Então ele fez o contrato com Deus, ele procurou o editor Oscar Distel, que é da editora Bantam Books, que não publicava quadrinhos, é uma editora tradicional no segmento, principalmente livros de bolso, se não me engano, ela tem uma coleção bastante grande, mas ela não publicava quadrinhos, e ofereceu, né, e falou, olha, o que eu tenho para você não são quadrinhos, é uma graphic novel, que é Contrato com Deus, 1978. Bom, essa história é contada em várias fontes, né, que o Will Eisner é autor, só que parece bacana, né, a história, só que o cara da Bantam não aceitou. Esse livro, né, o Contrato com Deus, não foi publicado pela Bantam, foi publicado pela, se não me engano, a Baronet, nos Estados Unidos. Depois teve outras edições, né, mas de fato ele foi recusado, né? O cara falou, pô, mas você falou que não era quadrinho, mas é quadrinhos, cara. Né? Bom, de qualquer forma, então, ele conseguiu uma editora, mas a intenção do Eisner era colocar quadrinhos em livrarias, que não fosse para a banca, que não fosse para o sistema de distribuição direta, ou seja, as comic shops, mas que fosse para livrarias. Era isso que essa era a intenção do Eisner quando ele propôs esse formato de livro e essa denominação, graphic novel. Né? Lembrando que graphic novel, né, até na tradução que está na capa da edição brasileira, é romance gráfico, justamente para aproximar os quadrinhos da literatura, né, dar um verniz de nobreza a alguma coisa que era um subproduto cultural. Né? Ainda que Eisner defendesse que havia inventado o termo, graphic novel já havia sido usado por Richard Kyle em seu fanzine em 1964. Né? Ou seja, 14 anos antes, alguém já tinha usado esse termo. Fora outras denominações, né? Picture novel, uma série de outros nomes que também eram utilizados antes do Will Eisner usar, né, esse termo literário. Outros artistas também já tinham usado, como Kurt Cobain, em Bloodstar, de 76, e o George Metzger, em Beyond Time and Again, também de 76. Segundo Andrew Kunka, Eisner trocava correspondência com o Jack Katz, que tinha ali apresentado o fanzine em que o termo foi utilizado em 74. Né? Ou seja, ele tinha uma publicação que usava esse termo, esse Jack Katz, né, e mostrou para o Eisner, ou seja, o Eisner conhecia usos anteriores do termo. Então, ele não pode alegar que eu usei, mas não sabia que ninguém já tinha usado antes, ele já sabia disso. Né? O Eisner, ele tem... assim, eu sou, né, fã, o meu personagem favorito é o Spirit, né, eu sou fãzaço do Eisner, mas é óbvio que toda celebridade vai florear a sua própria biografia, né? Inclusive tem uma questão polêmica em relação ao desconhecimento dele quando ele fez um personagem que era plágio do Super-Homem, né, para o Vincent Fox, quando ele
ele atuava para esse editor. O editor falou, faz um personagem assim, 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 e na época a National Periodical os processou. E ele sempre falou que não sabia, né, que só fez aquilo porque foi mandado, mas depois, né, há comprovações de que ele sabia que estava copiando, né, mas é óbvio que na biografia ele vai melhorar as coisas para o lado dele. Bom, o Contrato com Deus era diferente das obras anteriores, e o uso que ele, né, fez da expressão mudou o próprio conceito, antes aplicado a obra mais extensa para algo que aproximasse de um meio ou uma forma literária, mesmo tendo uma ideia pouco precisa do que seria esse literário, né? Ou seja, não, eu vou, na verdade, usar um termo que seja literário, mas o que é o literário, né? Então, para ele, significava algo marcado pelo realismo e pela crítica social. Então, se a gente for ler Contrato com Deus, é bem diferente das aventuras que ele tinha feito até então, né? Do Spirit, que era quase um super-herói, né? Só que não tinha superpoderes, não usava capa nem nada, mas era uma aventura típica de gibi americano. A produção que ele começa a fazer a partir de Contrato com Deus refletem uma realidade que, mesmo quando ficcional, né, passa pela uma realidade, né? Tem coisas, são dramas pessoais, são dramas restritos ao gueto, né? No caso, a um cortiço, né? Que acontecem essas 4 histórias, ou seja, mesmo Contrato com Deus não é uma história longa, são 4 histórias que juntas formam um volume. Aqui é uma ilustração dessa publicação do Metzger, né, que traz a expressão graphic novel em 76. Né? A capa é só essa parte da esquerda, mas eu fiz questão de mostrar também essa segunda, né, a folha de rosto, porque é aqui que está escrito o graphic novel, né, para mostrar então que essa expressão já tinha sido utilizada em 76 numa publicação de quadrinhos. Aquela pessoa anterior, né, que eu tinha citado, deixa eu só mostrar aqui, ó, Richard Kyle, ele cita no fanzine sobre o conceito de graphic novel. Ele fala, não, eu tenho visto uma coisa assim, e eu vou passar, a partir de agora, eu vou me referir a essas produções como graphic novel. Mas ele não tinha feito, não existia uma publicação com esse nome na capa, né, ou no frontispício, ou em alguma página. Já essa publicação traz a expressão. Esse capítulo pretende analisar os usos mais comuns. Ué, isso aqui... Isso aqui está repetido. Bom, o Eisner então, o Eisner, ele acreditava que os quadrinhos como narrativa, né, como toda narrativa, que pode ser cinematográfica, que pode ser literária, né, um texto só, era capaz de engajar para temas sociais e refletir sobre a experiência de seus autores, coisa que ele fez muito, né, ele usou bastante dos quadrinhos para falar da própria vida em outros trabalhos que, inclusive, esse autor cita mais para frente. Mas o mercado, naquela época, não pretendia levar os quadrinhos tão a sério, a não ser Eisner e os autores underground, né? Ou seja, sério nesse aspecto, de refletir sobre o que estava acontecendo na verdade, né? Sobre as suas inquietações. Né? O Crumb, embora tenha um traço exagerado, coisa e tal, tem muito de autobiográfico ali naquele trabalho dele. Né? O Robert Crumb, considerado o pai do quadrinho underground, o comics com X americano. De fato, havia vários trabalhos que tinham ambição literária defendida por Eisner, mas que não se referiam a si mesmos como graphic novels. Né? O exemplo, alguns trabalhos de xilogravura do Lynn Ward e Franz Maserel, dos anos 20, ou He Done Her Wrong, do Milt Gross, dos anos 30, ou o Jungle Book, do Harvey Kurtzman, de 59, e Brink Brown Meets the Holy Virgin Mary, de 72, de Justin Green. Esse autor, Justin Green, ele é um dos autores do underground. E o Lynn Ward e o Franz Maserel, né, dos anos 20, são citados e tem reprodução de trabalho deles nos livros, pelo menos em um dos livros do próprio Will Eisner, quando ele vai falar sobre narrativas gráficas, sobre técnicas, né, narrativas dos quadrinhos. São livros teóricos, né, o Eisner é autor de 3 livros sobre técnicas de quadrinhos, porque ele deu aula em Nova York, na School of Visual Arts, ou algo parecido. Ele foi professor de quadrinhos também. E transformou a experiência dele em livros teóricos. Né? Na década seguinte à publicação de Contrato com Deus, ou seja, em 1980, né, na década de 80, outras histórias em quadrinhos longas e autoconclusivas, a maioria anteriormente lançada como séries em capítulos, que é uma observação que eu faço, né, inclusive no meu livro, foram compiladas em medidas como graphic novel. Watchmen, Batman, Cavaleiro das Trevas e o primeiro volume de Maus, inaugurando uma nova era de narrativas ambiciosas em quadrinhos. Todos esses títulos foram publicados originalmente em partes. Watchmen, minissérie de 12 capítulos, Batman, Cavaleiro das Trevas, em 4, né, é uma minissérie de 4,
E o Maus saía em capítulos na revista Raw, né? Pelo menos o primeiro volume. O segundo, se não me engano, ele foi lançado completo e foi o que ele ganhou o prêmio Pulitzer, né, pelo segundo volume. A publicação em livro tratava-se não apenas de um formato diferente, não é simplesmente porque vamos deixar ele mais parrudo, mas ele dá um novo status, né? Então, o Watchmen seria vendido em livrarias e não mais apenas nas gibiterias. Então, você começa a encontrar quadrinhos, né, especificamente Watchmen, né, o exemplo que ele dá, não só onde o público que vai é o que consome gibis. Ele vai para a livraria, onde o público que vai, né, ao qual esses livros seriam expostos, essas graphic novels estarão expostas, vão lá por outros motivos, não para os quadrinhos, né? Ao ser publicada por uma editora de porte, Maus alcançaria um público bem maior do que na forma independente, como parte da revista Raw, né? Porque essa revista era uma revista cult, ia para um nicho de público muito restrito, uma distribuição também independente, incomparável, né, se lançada por uma grande editora. Então, por isso que muda o status, não é só o formato que muda. Aqui é o nome do capítulo, né, mais a ser desenvolvido. Apesar das dificuldades iniciais de classificação, a possibilidade de vender em livrarias abriu para os autores um leque mais amplo de gêneros, além de um público novo maior. E o autor cita, inclusive, né, a questão de você vai encontrar o Contrato com Deus ao lado do Garfield, né, uma compilação do Garfield. Então, era uma coisa meio confusa. O próprio Will Eisner, né, conta, pode ser folclore ou não, que nas primeiras levas, né, do livro O Contrato com Deus, o atendente, lembrando que não existia uma seção de graphic novels naquela época, não existia uma seção de quadrinhos naquela época nas livrarias. Então ele olhava aquele livro, Contrato com Deus, e colocava na seção de teologia, né? Livro de religião, livros sobre Deus, sobre o catolicismo ou o protestantismo. Então bota esse judaísmo, né, e coloca lá, então, já que tem Deus na capa, deve ser livro religioso. No fim dos anos 80, não houve grande expansão das graphic novels, muito pela dificuldade de um único autor produzir uma história completa. Então vejam que se você trabalha para um mercado que exige produção, né, vou dando o exemplo dos gibis de super-heróis, você tem que produzir 20 páginas por mês dentro daquele prazo, porque se você não fizer, você compromete toda uma programação que é feita com uma certa antecedência, né? Então o mercado lá é muito profissionalizado, você precisa realmente cumprir os prazos, porque se você faz o desenho, alguém já está esperando para fazer a arte final. Uma outra pessoa está esperando para fazer as cores, e outra pessoa está esperando para fazer as letras, e uma outra pessoa para diagramar essa revista. Então, não dá para comprometer, porque você tem um cronograma a ser cumprido, né? Então, imaginem um cara que vai fazer uma história de 100 páginas. Né? Então, as editoras não estão nem aí, ou não estavam nem aí, elas querem alguém que faça e apresente uma produção para lançar os meus gibis todos os meses. Né? Então, nesse começo, não houve uma febre das graphic novels por causa dessa dificuldade mais dos próprios autores, né? Aí o Alan Moore escreveu alguns projetos que demoravam uma década, né? Do Inferno demorou de 89 até 99. Lost Girls, que ele fez em parceria com a Melanie Gibbs, que é a esposa dele, durou mais ainda, 91 até 2006, até ser concluído. Saiu aqui em 3 volumes, né? Uma produção luxuosíssima da Devir, mas de qualquer forma, quem quisesse, né, ter uma obra dele pronta, teria que esperar, então, aqui no caso, 15 anos, né? Bastante tempo. 15 anos, é isso mesmo. Muitos artistas de vanguarda, como Gilbert e Jaime Hernandes, Daniel Close, Chris Ware e Charles Burns e Ed Campbell, produziam material serializado que depois seria publicado em coletâneas, mas o movimento se consolidou na virada do milênio, ou seja, né, mais para os anos 2000. Só uma dica para quem quer conhecer um pouquinho desse quadrinho mais recente americano, recente não digo, mas desses autores dessa fase, né, que ele cita aqui, Daniel Close, Charles Burns, Chris Ware não, né, nem os irmãos Hernandes, nem o Ed Campbell, mas uma produção bastante significativa do moderno quadrinho americano, tem uma edição da Conrad chamada Comics, né, justamente é um livro que tem um texto de introdução muito bom e tem algumas histórias curtas de vários autores. É uma obra muito interessante para se conhecer, embora seja comics, também com X, o nome do livro, não é daquela fase do comics dos anos 60, do qual fizeram parte o Robert Crumb, a Trina Robbins, o Stan Rodrigues,
o Gilbert Shelton, né? É uma outra fase do quadrinho americano, mais recente, porém não tão recente assim, né? Já considerando que foi no final dos anos 90, já está mais de 20 anos. Então, enquanto isso, o termo graphic novel era explorado pelas grandes editoras de super-heróis, Marvel e DC, como um rótulo de marketing para a republicação de arcos e histórias em um só volume. E é isso que também a gente constata, né? As grandes editoras, elas se apropriam de algo que era de um conceito, né? De um nome, né? De uma animação que deveria ter um conceito próprio por trás, para lançar produtos de luxo, como a gente tem visto, inclusive, até hoje, né? A Panini tem soltado uns livros aí, capa dura, custa R$100, R$200, tem uns ônibus aí que 300 paus, né? É proibitivo, né? Que moleque vai comprar um livro de 300 paus? De qualquer forma, deve ter ela deve ter algum lucro, né? Você não tem um público para isso, senão não publicaria, senão ela não editaria esse tipo de material. Mas o próprio Roger Sabin, né, no livro que ele fala sobre quadrinhos adultos, né, ele defende que foi uma decisão, pelo menos na Inglaterra, né, no Reino Unido, foi uma decisão do marketing da editora licenciada pela DC de investir nessa denominação, né, no termo graphic novel. Então, foi realmente uma jogada de marketing das editoras. Então, quando o Jimmy Corrigan, o Garoto Mais Esperto do Mundo, do Chris Ware, que foi lançado no Brasil, né, é o único trabalho do Chris Ware, se não me engano, que foi lançado aqui, ganhou o First Book Award em 2001. Ele era um entre diversos títulos, como Berlim, de Jason Lutz, Hicksville, de Dylan Horrocks, Área de Segurança Voraz, de 2000, de Osaka. Ou seja, ele vai listando uma série de livros que já tinham temas mais adultos, um tratamento mais aprofundado, né? E muitos trabalhos, e os outros trabalhos dos irmãos Hernandes e do Will Eisner. Os irmãos Hernandes até que tiveram um volume bom de trabalhos publicados no Brasil. É claro que não a obra inteira, mas eles saíram já na década de 80, se não me engano, o Love and Rockets, e depois vários compilados, né, várias edições da Devir, de outras editoras da própria Conrad também, se não me engano. Essas publicações formaram uma categoria própria, conceitualmente distintas das compilações de super-heróis, mas que também se denominavam graphic novels. Então, nasce aqui uma confusão. O que era graphic novel? Se os próprios super-heróis, né, que eram publicados em gibis mensais, depois você pega um monte de revistinhas e coloca uma capa dura e chama isso de graphic novel, como é que eu posso dizer que esse tipo de produção que eu citei anteriormente também é graphic novel, né? Os autores se sentiam desgostosos de ver seus trabalhos chamados de graphic novel nas prateleiras das livrarias, pois, com seu uso ostensivo pelo marketing dos super-heróis, o termo, não o ermo, né, ganhou uma aura de pretensão e mercenarismo. Né? Parecia uma coisa muito, pô, custa 100 paus, isso aqui é gibi, pô. Né? Então, para evitá-lo, os autores passaram a usar expressões como novela em imagens, né, picture novels, né, que está no original, mas eu fiz uma tradução mais ou menos livre, uma obra de ficção, livro em quadrinhos, porque comic book, a tradução literal, é livro em quadrinhos, não revista, que seria comic magazine, né? Então, essas denominações eu também exploro nesse livro sobre graphic novel e falo que, na minha opinião, a melhor expressão que existe é histórias em quadrinhos. Melhor que bande dessinée, melhor do que comic strip, comic book, melhor do que historieta, porque a historieta tem um sentido, esse diminutivo, ele aproxima, né, ele infantiliza a expressão. História em quadrinhos, não. O quadrinho é pequeno, né? Não é que seja uma história menor. Ele cabe, ela é contada em quadros de formato pequeno. Então, na minha opinião, histórias em quadrinhos é um termo muito adequado e que ele serve para definir muito bem o fenômeno ao qual ele se refere. Romance ilustrado, um melodrama de 16 partes, uma história em 3 atos e até pictocoleção narraglífica. Eu não consegui traduzir esse narraglífic, né, como está no original. Então, pictocoleção narraglífica. Todos evitaram o termo novel que Clowes chegou a declarar em 2010, né, o Daniel Clowes, um autor de graphic novels, né, que era um termo terrível. Né? Então, muitos autores eram contra essa expressão, eles tiravam sarro, não gostavam. Por um lado, parecia uma forma de cobrir uma manifestação cultural inferior com um manto de prestígio, aquilo que eu havia comentado, né? Então, você tem os gibis, que sempre foram tratados como subproduto cultural, né? Como chama low eyebrow, né? São culturas da periferia, né? De pouca expressão,
usar um termo que é da literatura. E a literatura sempre foi alguma coisa nobre, né? Se a gente falar graphic novel, um romance gráfico, né? Dá uma pompa, né? Dá um título de uma certa nobreza que os quadrinhos nunca tiveram, né? Mas, por outro lado, o conceito do graphic novel na consciência do público já estava dominado pelos gêneros contra os quais o novo movimento lutava para se estabelecer. Ou seja, o público já aceitava que aquelas publicações com super-heróis, juntando várias revistas antigas e uma capa dura, para eles já era graphic novel. Então, os autores achavam que precisavam justamente se desvencilhar dessa denominação. Eles eram contra o uso dessa denominação para aqueles títulos. Então, buscavam outras opções, como as que eu acabei de mostrar. Enquanto as principais obras ainda estavam sendo desenhadas, as prateleiras de graphic novels das livrarias eram rapidamente ocupadas por qualquer velharia absurda tirada dos arquivos das grandes editoras. Isso a gente viu reedições, né, crônicas, não sei o que lá, reedições do Super-Homem, do Batman, aquelas coleções lindas, fantásticas, só que gibi velho, é gibi antigo. Né? Tão bom, as histórias eram exatamente as mesmas que tinham sido publicadas nos anos 30, nos anos 40, nos anos 60, nos anos 50, mas ganham uma capa dura, vão para as livrarias, impressa em papel couché, né? E como eu tinha comentado, o papel de publicação dos gibis, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, é papel jornal, um papel muito vagabundo, que se deteriora fácil, né? Ele se estraga com uma certa facilidade, além do que os grampos também enferrujam e acabam criando lá umas áreas de decomposição muito ruins do papel. Ao mesmo tempo, os autores ficavam apreensivos com esse embate entre quadrinhos como forma inferior e superior de cultura. Esse constrangimento com o termo graphic novel parecia ter a ver com a associação com novel, romance em prosa, uma comparação que fazia sentido para poucas obras, né? Ou seja, poucas dessas obras tinham realmente essa pegada de ser um romance, de se aproximar da literatura de fato, né? As primeiras analogias de Kyle e Katz, aqueles que usaram a expressão antes do Will Eisner, né, usaram a expressão graphic novel, tinham mais a ver com a extensão e faziam distinção entre uma história longa e autoconclusiva e uma série, uma que fosse em série ou que fosse mais curta, né? Eisner, porém, defendia que era mais do que uma questão de extensão, e envolvia caracterização, né, ou seja, a construção dos personagens, o desenvolvimento temático, a complexidade da trama e a expressão, né, o que ele pretendia passar com aquela história. Todas elas podem ser abordadas pelos quadrinhos, embora algumas forças narrativas dos quadrinhos tenham pouco em comum daquelas que ocorrem na narração de um romance. Isso eu acho que é fundamental que a gente entenda, né? Os quadrinhos, né, dispõem de certos recursos, a linguagem dos quadrinhos ela é muito rica, e você só consegue abordar, né, tratar uma narrativa de uma certa forma, somente com os quadrinhos, né? É uma linguagem fantástica e você pode passar qualquer informação com os quadrinhos. Graphic novel incomoda como se fosse um desafio da narrativa visual fosse minimizado pela força de um texto real escrito, o romance. Ou seja, o próprio termo, né, parece que você está desvalorizando a parte que é responsável, não vou dizer que seja 100%, 80%, não daria para mensurar, mas nos quadrinhos, né, a parte gráfica, ela é muito importante. E quando você tenta aproximá-la da literatura, parece que é um acessório de algo mais sério, que é o texto em si, né? Outro problema que emergiu, tão logo o termo começou a ser usado, é que algumas obras não são de ficção, ou são de memória, como Mouse, né, Suck Rubber Baby, do Howard Cruz, não conheço esse trabalho, Alec, do Ed Campbell, Fan Home, né, que foi publicado no Brasil também, né, de Alison Bechdel, Palestina, de Joe Sacco, Retalhos, do Clay Thompson e outros. Ou seja, são, ainda que muitas vezes, né, não sejam, olha, eu sou o Joe Sacco, estou falando isso, no caso dele, ele se assume como tal, mas mesmo sendo narrativas que têm personagens de ficção, são narrativas reais, né? E o romance são tipicamente obras de ficção, pelo menos dentro desse conceito de romance que os americanos têm, e nós também, né? Quando vou ler um romance do Jorge Amado, né? Embora saibamos que possa existir alguns elementos biográficos ali, a gente já encara como sendo uma narrativa ficcional. O termo proposto por Eisner implicaria um gênero de ficção, embora uma das histórias de Contrato com Deus fosse autobiográfica, assim como alguns de seus trabalhos posteriores, como O Sonhador, Ao Coração da Tempestade,
né? Mesmo que, como no caso de Cruz e Campbell, por meio de personas ficcionais. Aquilo que comentei, né? Às vezes você não usa o próprio nome, né? O próprio Eisner, no Sonhador, ele cita várias pessoas que a gente consegue identificar, inclusive uma brincadeira que eu proponho, né, quando eu escrevi uma resenha sobre isso, para saber quem que é tal pessoa que ele fala. Ele não cita os nomes reais, né? Mas, de qualquer forma, você sabe que é o início de carreira do Will Eisner, o episódio lá com o Jack Kirby, com o Bob Kane, ele vai citando, mas ele não cita os nomes reais, né? Tanto é que o Batman, ele chama de Rodent Man, no Sonhador, né, no Dreamer. E Contrato com Deus tem uma história em que justamente o contrato que o personagem faz com Deus, ele acha que Deus rompeu esse contrato, porque o Will Eisner perdeu uma filha, né? Então, ele, de certa maneira, tem algo de autobiográfico nessa história em que o personagem se sente traído por Deus, né, que Deus não cumpriu o contrato porque deixou a filha morrer. Então, é uma narrativa muito interessante, muito diferente daquelas que a gente realmente costumava encontrar nos gibis até então. Leitores que conhecem a história do termo são capazes de presumir que graphic novel remete a romance literário apenas de forma genérica, né, apenas uma menção, mas, para além do âmbito dos aficionados, ou seja, desse público que já sabe, né, essa incompreensão persiste. Por exemplo, a proliferação de quadrinhos autobiográficos gerou o neologismo graphic non-fiction, não ficção gráfica, e graphic narrative, narrativa gráfica, e graphic memória gráfica, para distinguir Maus e suas congêneres das demais graphic novels em seu conceito mais estrito, né? Ou seja, passaram a se utilizar outras denominações porque graphic novel não era tão adequado assim, porque não era ficção, né, nessas obras, tá? Isso reflete uma má interpretação gramatical do termo original. Graphic novel é mais uma palavra composta, né, é um termo que foi cunhado, do que um mero conjunto de substantivo mais adjetivo, né? Não é um romance gráfico, é um nome que fica sendo proposto e que não tem a ver com a origem etimológica dessa palavra, né? Se bem que o autor, né, o Cates, vai falar que etimologicamente mesmo tem alguma coisa a ver, mas é uma discussão semântica, né? Esse neologismo tem a infeliz capacidade de sugerir aqueles poucos familiarizados com o uso de graphic como algo que deixa marca, ou seja, o que é gráfico é aquilo que o processo gráfico, né? O que deixa uma marca, aquilo que imprime, aquilo que deixa um registro, né? Há um uso mais moderno no sentido de sensacionalista, que é como é usado nos Estados Unidos, né, o termo graphic. Apenas recorrer ao termo original, acrescentando o autobiographical, né? É ainda menos preciso, né? Porque se uma novel, se um romance, ele é de ficção, como ele pode ser autobiográfico, né? Então, isso acaba tornando mais confuso ainda do que se apenas chamasse de graphic novel. Deve-se lembrar que graphic novel, como categoria, contraintuitivamente, né, eu não sei como é que a gente poderia traduzir de uma maneira melhor isso aqui, abre espaço para graphic non-fiction, que por sua vez contém graphic memoir. Ou seja, se graphic novel é ficção, então eu posso, né, eu preciso de algum termo para isso aqui, então eu vou chamar de graphic non-fiction, já que o novel sempre será de ficção dentro dessa definição que esse autor fez. Mesmo aceitando-se os problemas semânticos para elaborar o nome de uma nova e interessante forma de quadrinhos, ainda permanecem dificuldades para se aplicar ou definir o termo. Acho que aqui está faltando o título, rumo a uma definição. A definição mais comum para graphic novel diz respeito à extensão e, portanto, ao formato da publicação. É uma obra em quadrinhos que exige uma lombada quadrada em vez de canoa, né? Aquela que a gente normalmente a gente chama de canoa, tecnicamente, é grampeada. Essa definição foi tratada com autoironia por Art Spiegelman. Ele dizia, é um gibi que você precisa de um marcador de páginas para ler, né? Inclusive, essa citação é bastante famosa do Art Spiegelman. Privilegiar o formato sobre outros fatores tem a vantagem de não exigir nenhuma barreira quanto a gênero ou tratamento, né, o tom da narrativa, já que pode existir até uma graphic novel, com uma história de bichinhos engraçados, ou uma edição exagerada com super-heróis, né? Então, a vantagem é essa, né? Se você olha, é uma história comprida, vamos colocar sob essa classificação até historinhas de bichinho, até historinha de super-heróis, que não tem problema. Mas, né, eliminaria qualquer qualificação de valor estético. E aí é que está o problema, né? Se você não começa a colocar numa mesma classificação tanto essas republicações de super-heróis, né, quanto esses trabalhos mais autorais, como é que você vai fazer uma distinção
entre os dois, né? Como é que você vai avaliar esse material? Deixando toda a versão crítica fora da questão da definição. Se é a extensão que conta, pode haver uma graphical novel de expressão inferior, ou seja, de qualidade, né, que não tenha esses atributos de buscar, que não tenha essa ambição de ter uma narrativa mais bem elaborada, de temas mais complexos, de caracterização mais aprofundada. A extensão de uma graphical novel torna válidas alguns atributos literários aos quais Eisner e outros aspiravam. Questionado se graphical novels não eram apenas gibis, né, numa entrevista que o Chester Brown concedeu para uma publicação, um gibis com mais páginas e papel melhor, mas de qualquer forma gibis, o Chester Brown respondeu: mas o fato de terem mais páginas faz a diferença. O espaço para contar histórias de maior complexidade e profundidade é ampliado. Né? Então, fica, segundo o Chester Brown, né, pressupõe-se que algo mais volumoso permite uma narrativa de mais qualidade. Permite que o autor explore melhor aquilo que ele tem para contar. Né? Embora quadrinhos curtos com uma sensibilidade madura e literária sejam possíveis, o desenvolvimento paulatino da complexidade que os leitores associam a um romance não é da mesma ordem que ocorre em um conto. Mas, obviamente, são exercícios de fruição diferentes. Eu adoro o formato de conto, né, que autores de contos são maravilhosos, e adoro romance também. Eu não vou esperar encontrar em um conto, né, o tipo, né, de desenvolvimento de narrativa que eu encontro num romance. E eu dou como exemplo as fantásticas histórias que Laerte escrevia na época da editora Circo. Eram histórias de 7, 8 páginas, né, aquela Insustentável Leveza do Ser, A Noite dos Palácios Mudos. Né, são histórias fantásticas e que não dão. Se eu tiver que fazer um livro com essas histórias, vou ter que juntar 10, 12 histórias para dar um volume de 100 páginas, né, 80 páginas. Então, a qualidade não pode estar na extensão. O formato de livro, no mínimo, estimula um grau maior de elaboração do personagem, né, um ritmo mais contemplativo e uma complexidade da trama que não caberia em uma história curta. Bom, isso, claro, não se discute. Você consegue desenvolver muito melhor, dar mais profundidade ao personagem numa narrativa mais longa. Mas não significa que a qualidade seja melhor do que um relato curto. Se a extensão for o padrão, entretanto, é preciso imaginar uma contagem de páginas a partir da qual uma graphic novel se torna uma graphic novel. A Sombra das Torres Ausentes, né, do Art Spiegelman, que ele fez logo depois do atentado em Nova York, né, das Torres Gêmeas, tem apenas 10 páginas, cada uma delas do tamanho de uma página de jornal, ou seja, aí quando se abre, né, se revela uma página. Cada página dupla, ela se torna uma página da narrativa. Se as 36 páginas tivessem sido impressas em papel comum e grampeada, essa decisão teria alterado o tipo de quadrinhos que Spiegelman criou? Então, aqui o autor que se questiona. Né? É só uma história de 36 páginas, só que ganhou um tratamento gráfico fantástico, né? Papel cantonado, bastante. Uma produção que, inclusive, tem verniz com reserva na capa. Né? As torres não são impressas, elas sumiram. Então, elas são só impressas em verniz. Esse limite da definição pode ser verificado sem criar nenhuma alteração hipotética, ou seja, ele fez o exercício anterior, hipotético, né? Ou seja, imprimir aquele mesmo material que estava na Sombra das Torres Ausentes num papel em papel menos encorpado. E aí ele tem o exemplo da H-Ball, né? Que são 2 edições, 2004 e 2001, de Daniel Klaus, e os 2 números finais contêm uma única história composta de várias tiras curtas, cada uma delas, na maioria, de 2 páginas. Esses 2 exemplares tiveram encadernação canoa, ou seja, revistas de banca, grampeados. Anos depois, essas edições foram republicadas pela Pantheon e pela Drawn Quarterly, respectivamente como Ice Heaven e The Death Ray, 2011. Ou seja, esses 2 números da H-Ball se transformaram em 2 livros. Em Ice Heaven, o formato foi dividido ao meio. Então, o que era 42 páginas se tornou 84, né? Dobrou o número de páginas, além de algum material extra que o próprio autor incluiu. Já The Death Ray manteve as 42 páginas originais, mas foi acrescentada capa em papel mais encorpado, o que justificou a lombada quadrada. A lombada quadrada. Deixa eu voltar aqui.
Se o advento das graphic novels é um divisor de águas na história dos quadrinhos, então sua característica distinta não pode ser algo tão banal como um par de grampos, né? Então, o autor está sendo irônico, obviamente, né, exagerado, que não é porque tem grampo ou não tem grampo, tem lombada quadrada ou não tem lombada quadrada, que isso caracterizaria uma graphic novel. Também é possível definir graphic novel, em contraste com um gibi, como uma história extensa, autoconclusiva, cuja narrativa contenha começo, meio e fim. Né? Quer dizer, é uma tentativa de definição. Mas aí ele mesmo responde. Isso excluiria Contrato com Deus, que são 4 histórias, Maus, Watchmen e Cavaleiro das Trevas, cuja publicação foi serializada, ou seja, originalmente elas não tinham começo, meio e fim. Né? Eram para ser acompanhadas durante algumas semanas, durante alguns meses, e a gente então teria todo esse material completo. Algumas pessoas gostam de ler, chegou na banca, já vou ler, e algumas preferem aguardar, deixam, né, na sua gaveta, deixam no seu armário, e só leem a história quando estiver completa. Aí é uma questão de hábito de leitura de cada um. Bom, uma definição de graphic novel, portanto, não pode se ater à sua forma ou formato de publicação. Então, ele já vai de cara, né, já vai, após essas explicações, defendendo tudo isso. Alguns tratam como gênero, mas esse rótulo é equivocado, porque pode comportar uma infinidade de gêneros. Né? Ou seja, existem graphic novels de terror, existem graphic novels eróticas, existem aventuras, existem vários gêneros dentro desse modelo, né, de publicação, ou sei lá, essa forma de publicação. Memórias como retalhos têm função diferente de uma ficção realista, como Berlim ou Ice Heaven. E é um absurdo insistir que deve ser realista, pois excluiria Watchmen e Cavaleiro das Trevas, né? Porque não tem nada menos realista do que super-heróis. Isso seria simplificar demais o termo graphic novel ou o próprio termo gênero, né? nessa colocação do autor Cates, do Isaac Cates. As obras mais sérias que são colocadas sob o guarda-chuva de graphic novel compartilham algumas coisas no nível do conteúdo, pelo menos no modo como imaginam seu público. Né? Vocês me desculpem aqui uma falta de um S, uma vírgula a mais. Tá? Ed Campbell fez essa distinção. Minha História do Batman é um gibi, é um comic book. Enquanto Graffiti Kitchen, que é autobiográfica, é uma graphic novel. E ambas têm 48 páginas. Né? Então, ele já faz uma distinção, o próprio autor, que, na verdade, ele publicou um manifesto das graphic novels que é extremamente irônico, né? Ele fala uma série de coisas e, no fim, ele fala que pode ser qualquer coisa que você queira dar o nome. O propósito comum dos artistas contemporâneos é usar os quadrinhos para algo mais do que a repetição previsível dos mesmos elementos que dão prazer à leitura. É desafiar o gênero, o meio e o público leitor. Ou seja, fugir dessa forma dos super-heróis. Né? Então, o herói lá tem um conflito, tem um bandido que roubou a joalheria, ele vai lá e prende tem uma ameaça, né? Quase que morre, aí vai lá, consegue salvar, pronto, está tudo estabelecido. Então, essa fórmula, que é previsível, é o que os autores mais modernos são contra. Né? Eles formam uma comunidade focada na mesma meta de fazer os quadrinhos mais do que um público americano e britânico estava acostumado a consumir. A direção depende de cada autor. Eisner tinha preocupações e pretensões com temas sociais. Chris Ware e Matt Maiden testam os recursos formais do meio. Né? O Chris Ware tem um kit chamado Building Stories, que é uma coisa maravilhosa. Tem formato de jornal, formato tirinha, né? Uma publicação de tirinha, formato de revista, formato livro infantil, tabuleiro de jogo de mesa, que compõe um kit, e cada um desses esses 11 ou 14 itens conta uma história que vai sendo complementada por outras. Então, dá bilhões de possibilidades de combinação. Né? Então, ou seja, eles testam os recursos que o próprio meio tem, da linguagem dos quadrinhos permitem, né? Como meio. Contadores de histórias como Dylan Horrocks ou Seth encontram novos recursos ao tratar, de acordo com as suas ambições, dos quadrinhos contemporâneos, dentro da tradição que a comunidade de leitores já tinha esquecido. Eles resgatam algumas narrativas, né, algumas maneiras de contar a história que já tinham sido até esquecidas, mas, ou seja, não é nenhuma reinvenção, não é uma coisa revolucionária como o Chris Ware faz. Quando Campbell, em seu manifesto da graphic novel, que eu havia comentado, né, se refere a elas mais como um movimento do que como uma forma, ele quer dizer que a sensação que uma graphic novel desperta é mais importante do que o formato que ela tem, do que o tamanho, do que o papel em que ela é publicada. Isso eu acho que é inquestionável. O movimento da graphic novel tenta expandir a abrangência artística dos quadrinhos, principalmente ampliar seu público para os adultos interessados em outras literaturas contemporâneas. Ou seja, quem não lia quadrinhos passa a ler. Porque agora ele fala, não, esse
quadrinho aqui não é para criança. Isso aqui não é o gibi que eu via o meu vizinho ignorante, totalmente alienado lendo. Eu sou uma pessoa informada, eu gosto de outros, né, consumo outros tipos de manifestações culturais e leio também quadrinhos agora, porque tem quadrinhos feitos para mim. Independente do que o movimento seja, ele nasceu em contraste com a produção das grandes editoras, que muitos de seus autores cresceram lendo. Isso é fato, né? A gente sabe que esses quadrinhos da Vertigo, esses quadrinhos que os ingleses começaram a escrever para as editoras americanas, são de quem lia quadrinhos de heróis. Eles cresceram, eles se formaram também lendo esses quadrinhos. É claro, eles têm uma formação também mais erudita, mas eles também leram muitos quadrinhos, eles têm muitas referências das próprias histórias em quadrinhos. O movimento deve ser entendido como resposta liberada à maneira como a história dos quadrinhos vinha sendo entendida, né? Ou seja, esse autor aqui, o Cates, ele defende que as graphic novels eles nascem dentro de um contexto histórico, em um momento histórico, e que não dá para se comparar com outros mercados, né? Por isso, em vez de classificar obras como as de Linda Ward, Justin Green, ou mesmo a poesia de Crazy Cat, de George Herman, como graphic novel, elas precederam um citado momento histórico e devem ser tratadas como antecessoras. Igualmente, seria incorreto achar que volumes individuais de Tintin ou Lobo Solitário, né, para citar o mercado belga, né, europeu, e o asiático, no caso japonês, também sejam graphic novels, porque pertencem a outras tradições e foram desenvolvidas sob a atenção de diferentes forças históricas e de mercado. Isso também é muito interessante o que ele coloca, porque assim como a gente defende que já existiam, né, a tradição do álbum na Europa, diz respeito a um mercado, a um tipo de consumo, a uma evolução histórica dos quadrinhos que foi diferente da dos Estados Unidos. Então, a gente tenta comparar os mercados, né, buscar uma equivalência, mas eles nunca vão ter, porque cada mercado tem uma história. Cada mercado tem uma característica, né, do seu público, do seu poder aquisitivo, do seu consumo de artes visuais. Como eu falei, no Japão, ninguém estranha se um adulto está lendo um gibi no metrô ou uma livraria. A obra se converte para o ideal de graphic novel, com uma produção da editora L'Association, que publica, por exemplo, Epilético, que foi lançado aqui no Brasil, de David B., e Persepolis, de Marjane Satrapi, que também foi publicado no Brasil. Em 2001, Dylan Horrocks escreveu uma crítica sobre a tentativa de Scott McCloud, em seu livro Desvendando os Quadrinhos, de definir quadrinhos como um meio formal, né? Ele aponta que uma definição como essa envolve estabelecimento de limites, ou seja, se aquilo é quadrinhos, então você já começa a impor limites, e é muito difícil. O que caracteriza até onde vai um quadrinho, até onde vai o que é uma graphic novel e o que não é, né? E uma disputa territorial, né? Aí entra num outro campo que ele vai explorar também. Esse capítulo se concentrou em corrigir justamente os limites territoriais das graphic novels, no conceito de obras de longa extensão, caracterizada mais pela ambição e a sofisticação do que por seus gêneros e formatos. O livro ilustrado In the Night Kitchen, de 1970, do Maurice Sendak, né, ele é um grande autor de livros infantis, né, livros ilustrados, não é uma graphic novel, embora seja encadernado como livro, utilize diversos elementos como balões de fala, recordatórios e narrativa em múltiplos painéis, em cada página, né? Mas isso é porque graphic novels não são para crianças? Bem, então Bone, de Jeff Smith, poderia? Então o próprio autor faz essa pergunta, né? Eisner é reconhecido por iniciar a história das graphic novels. Maus e Watchmen são importantes para a nossa definição. Não porque Eisner foi o primeiro a utilizar o termo graphic novel, né? Ou porque Spiegelman ou Alan Moore criaram modelos para os futuros autores, né? Eles estabeleceram, olha, a partir disso, vamos fazer quadrinhos dessa maneira. Nada disso, né? Spiegelman, inclusive, o estilo dele, de narrativa, é bem diferente de como o Alan Moore constrói as suas histórias, né? Mas porque seus trabalhos são uma produção contínua e influente de um crescente volume de graphic novels esteticamente ambiciosas e tematicamente sofisticadas feitas atualmente, né? Ou seja, aqui ele conclui a importância do papel dessas pessoas aqui para se consolidar os graphic novels. O capítulo todo ele defendendo que as graphic novels não são, o que as define não é o formato, mas que elas seriam um movimento, né, desses autores preocupados em oferecer ao público, oferecer aos leitores uma narrativa mais sofisticada, mais complexa e
né, necessariamente mais volumosa para poder dar conta dessa complexidade. Então, é isso que eu tinha do resumo do capítulo, que eu achei um capítulo bem interessante, né? Eu achei que a abordagem dele é muito legal, e acho que encerro a minha fala com um pequeno atraso de alguns minutos. O Robson levantou a mão, tem uma pergunta? É só perguntar, parabéns novamente. Não estamos ouvindo, Robson. A pergunta é gráfica no final. Não dá para ouvir. Está dando uns cortes na fala. Só um momento, eu vou para um lugar melhor aqui. Primeiro, dar os parabéns novamente ao professor Nobu. Ouviu agora? Melhorou? Opa, Sim. Ouvi. Muito obrigado, muito obrigado. Muito clara, muito legal sua apresentação. E queria voltar à pergunta de novo. Afinal, o que é gráfico novel? Obrigado. Pois é, eu ainda pretendo, eu gostaria muito que chegasse a essa formulação, que é uma história mais extensa, por ser mais complexa, mais sofisticada, abordada de uma maneira mais madura, temas mais, vamos dizer assim, mais sensíveis, né? Como a gente inclusive tem visto, né? Questões de gêneros, questões étnicas são bastante comuns, né, nas produções atuais. Mas o que a gente vê no mercado ainda está longe de ter isso, né? Então, o livro que eu escrevi, ele chega a essa conclusão. Se bem que a conclusão final do meu livro mesmo é a seguinte: olha, não importa o nome que você dê a essas manifestações, o importante é que a gente leia e curta, né? Não tem nome de gráfico novo, então não vou ler. Não é por aí, né? Independente do nome que se dê, até porque, como estudiosos, nós precisamos, né, de alguns conceitos para poder fundamentar a nossa linha de pesquisa, a maneira que a gente vai fazer o recorte, inclusive, do material que a gente está pesquisando, mas enquanto não se chega a esse mundo ideal, que é ter graphic novels que sejam graphic novels, né, integralmente, enquanto eu dou dois exemplos no meu livro, um é o Crise nas Infinitas Terras e a Saga do Tio Patinhas, que eu li em gibi formatinho. Depois é que ganharam capa dura, edições de luxo, custaram uma fortuna. Eu até faço um cálculo atualizando o câmbio, né, o valor que seria, qual seria a versão mais barata. E a mais barata são aquelas 3 edições que saíram pela Abril, da Crise das Terras, que só tinham histórias da crise, porque cada capítulo da crise saiu num título, né? Saiu na Superpower, saiu no Superman, saiu em várias revistas. E, no fim, a própria Panini lançou, acho que a Ebal lançou em formatinho, a Panini lançou em versão capa mole grande, e depois a Eagle Moss lançou na coleção de graphic novels um livrão, né, e que é a edição definitiva também da própria Panini, que custa caro, tem 100 páginas de extra, em corpo 6, né, corpo 6 é o tamanho da letra que você não consegue ler, só para dizer que tem 100 páginas de texto, né? Então, coisas que só nós, né, que gosta de quadrinhos, que cai nessas roubadas, né? Eu tenho as do Abril e já está bom. Eu acho que eu só comprei. Eu acho que essa questão do livro, mas veja, Nobu, não estamos ouvindo. essa questão da graphic novel, né? Na realidade, muitas vezes. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Mas não está reportando. Tá bom. Então, muitas vezes é que essa postura em defesa da graphic novel, ela é tão perniciosa para os quadrinhos quanto era a postura total repúdio dos quadrinhos que existia alguns anos atrás. Então, o que você tem agora é o público que deseja uma justificativa para valorizar um tipo de quadrinhos e que é tão que é tão, vamos dizer, contrário aos outros tipos de quadrinhos, outros que é uma postura essencialmente maniqueísta também, né? Então, acho que para nós que somos estudiosos do quadrinho, essa diferença, essa questão da graphic novel, ela é irrelevante. Para nós, o importante é a questão da linguagem e da narrativa gráfica. Tem um valor, todos os quadrinhos
são bons, na minha opinião, que todos aqueles que utilizam a linguagem dos quadrinhos, eu, em princípio, gosto e acho bom, porque o que eu valorizo é a forma de narrativa, que os quadrinhos têm uma forma de narrativa que nenhum outro meio tem. É isso que caracteriza os quadrinhos. Para nós, a questão, se é graphic novel, se é gibi, se é qualquer outra coisa, ela vem em segundo plano. Depende da preferência de cada um. Né? E daí, nesse sentido, a expressão gráfica não ela só tem significado para aqueles que não são integrados no meio. Né? Quem conhece a história das histórias em quadrinhos, quem conhece as características da linguagem, quem conhece o meio em si, essa questão não é importante. Né? Porque a gente valoriza realmente as histórias em quadrinhos. É a linguagem e a forma como essa linguagem representa o mundo, independentemente de ser uma obra de ficção, independentemente de ser uma narrativa autobiográfica. É isso que para nós é importante. Então, por isso que eu falei, acho que para todos que estão aqui presentes, essa discussão ela é uma discussão acadêmica, digamos assim, né? Simplesmente ela é acadêmica. Porque hoje em nós vamos continuar gostando de nós em quadrinhos, independentemente do nome, título que eu defendo, que elas recebam, né? Então, vai ser sempre assim, porque não adianta, nós não estamos aqui nos baseando em preconceito. O quadrinho um tipo de quadrinho é melhor outro. Todos os quadrinhos são bons. Eu acho que Tintin é uma obra maravilhosa. Dizer que apenas o Alan Moore, que é ignorar, quer dizer, a todas as obras em outros idiomas que não em inglês. Né? Então, cada vez você fala, como a moça, o rapaz termina aí falando que a história em quadrinhos, que é um movimento de autores que tentam valorizar o meio, que a graphic novel é um movimento dos autores que tentam valorizar o meio, e que, de uma certa forma, esse lado, pelo movimento, ele foi comercial, né? Na realidade, ele está esquecendo dos underground, que já veio buscar a valorização do meio muito antes do que alguém falasse já no final, na década de 60, eles defendiam isso. Afastado, né? O que fez a indústria? A indústria sentiu esse movimento, engoliu esse movimento e devolveu esse movimento para a sociedade. Aí, mesmo que a gente critique, e eu sou um crítico desse movimento todo de gráfico novo, a gente tem que reconhecer que trouxe benefício. Né? Trouxe benefício, que abriu portas para a linguagem dos quadrinhos. Né? Então, isso para nós foi bom. Quer dizer, então, mas aqui, todos que estão presentes nessa discussão, essa diferença é irrelevante. Né? Nós vamos continuar gostando e valorizando os quadrinhos, como sempre fizemos. Né? É isso. Hoje em dia, o termo graphic novel ele tem uma conotação mercadológica. Eu falei alguma coisa. É isso, então. E sempre parece que todos os autores que eu leio que falam sobre graphic novel se preocupam com aquilo que não é graphic novel, realmente definir o que é graphic novel. Né? Tá sendo, graphic novel é isso, mas tem todas essas outras que não são e que tem. Então, o que não é graphic novel, o que é graphic novel, que qualquer pessoa diz que é graphic novel. No final você chega a essa conclusão, alguém chamou de graphic novel, pronto. E daí é graphic novel. Né? Como se dizer, o que é arte? A arte é tudo aquilo que alguém coloca no museu e chama de arte. Uma privada coloca no museu, escreve, põe um cartaz na frente. Se alguém for chegar lá e quiser fazer cocô nela, já vai estar deturpando um conceito artístico. Né? Então, é a mesma coisa que você vai ter, acaba sendo essa discussão toda. Né? Bem, é isso. Mas o Gazi tem um livro muito bom sobre o Estatuto das Belas Artes. O Gazi tem um livro que fala justamente essa discussão sobre o Estatuto das Belas Artes, quando os quadrinhos vão para o museu e ganha, né, essa aura de obra de arte, coisa e tal. Mas, para mim, é artístico desde que eu lia Pat Donald, quando era moleque.
E não sabia que era arte, mas eu achava que era artístico. Pois é, mas serve para os que não são da área que tinham preconceitos, né? Aí eles vão vendo de outra forma. Então... A gente não tem o preconceito, mas o preconceito para as outras áreas sempre existiu. Quer dizer, hoje em dia é bem menor, mas era bem alto. Bom, vamos falar da próximo colóquio? Para próximo colóquio, primeira semana é Semana da Pátria, né? É antes, né? Semana da Pátria. Então, dia 10 de setembro. 10 de setembro teríamos. O próximo capítulo qual é? Comics Industries. Justamente o que trata da questão dos quadrinhos como mercadoria, como produto. Faz parte já é da segunda parte do livro, que trata de culturas. A primeira trabalhava com histórias. Então, o gráfico novel foi para apresentar? Algum voluntário para apresentar? Nobu não vale. Olha, eu mereço agora um recesso parlamentar de apresentações. Isso. O Omar está se propondo aqui. Ó. Quem? Omar? Ótimo. Omar. Legal, Omar, que ótimo. Muito obrigado. Então, está indicado, autoindicado, Omar. Você tem o livro, Omar? É o capítulo 7. Eu precisaria do texto. Ah, tá. Eu te passo. A gente tem uma versão em virtual. Eu posso te passar. Depois eu já te passo. Tá? Beleza. Legal, então. É o capítulo 7. Próximo dia 10. Então, capítulo vamos 7. Alguém já fez a captura da tela aí? Com todo mundo? Foi feito, Selma? Eu fiz, mas vamos ver se mais pessoas ligarem a câmera, a gente pode fazer mais uma. Colegas, vamos lá, liguem as câmeras. Sorriam. Aqueles que não prepararam a maquilhagem direito podem aparecer aí, não tem problema. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, vou dar 3, 2, 1 e vamos lá, hein? 3, 2, 1. Não quero falar, não, mas só tem homem aqui agora, viu? Eita! As mulheres saíram mais cedo hoje aí. Saíram mais cedo as mulheres. Então, colegas, um prazer encontrá-los novamente. Nos vemos, então, mês que vem. Mesmo bate-hora, mesmo bate-canal. Abraço a todos. Tchau, gente. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, Nobu. Tchau, Selby. Tchau, tchau.